Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que juntos podemos estudar das Escrituras. Colossenses 4, verso 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Como ser um bom patrão? Como ter autoridade nos negócios? Até nisso, a palavra de Deus nos ensina. Como posso ser um líder? Ora, ser empregado ou ser patrão, ambos requerem responsabilidades e obrigações. As obrigações que batem lá são as mesmas que batem lá em cima. Todos temos responsabilidades e obrigações. A carta de Paulo aos Colossenses chega a ser quase uma cópia da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E este mesmo texto, esta mesma instrução aos servos e patrões, se encontra em Efésios capítulo 6, no verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesse versículo 9 de Efésios capítulo 6, nós podemos extrair 3 advertências ou alertas que o apóstolo Paulo coloca para a sua igreja e para cada um de nós que tem a responsabilidade de viver a vida cristã espiritual em todo o ambiente que participamos, quer seja na família, em casa, no trabalho, escritório, loja ou mesmo na igreja. O primeiro alerta é um princípio da igualdade diante de Deus. Essa instrução do apóstolo Paulo talvez caiu como uma bomba naquela época, pois o patrão, que cuidava de uma fazenda e tinha vários escravos, ele tratava os escravos como se fossem coisas, objetos. E de Paulo trazer agora que ele deveria respeitar e tratá-lo com igualdade, com justiça, deve ter causado muito espanto naquela época. Lucas, no capítulo 6, no verso 31, nós vamos encontrar a lei áurea, assim chamada e conhecida. Diz ali em Lucas 6, 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazei vós também. Este é um versículo que nós temos que pensar e refletir um pouco, porque ele diz de um lado positivo e não do negativo que o mundo estabelece. Aquilo que você não quer que te façam, não façam nos outros. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele apresenta um ensino do lado positivo. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós também. O patrão, e assim como o servo, o empregado, ele tem que saber que todos vamos prestar contas ao Senhor Deus, o justo juiz. Romanos 14, no verso 12, diz exatamente que todos nós, diante de Deus, vamos comparecer para prestarmos contas de tudo aquilo que fizermos e deixamos de fazer também. Os problemas de trabalho, de relacionamentos, seja em casa, na igreja, seja no trabalho, seriam resolvidos se, principalmente, atentássemos para os ensinos das Escrituras, observando aquilo que a palavra de Deus nos adverte. Nos ensinos de Paulo, nas cartas de Paulo, muito prático e direto. O segundo alerta que Paulo traz para os patrões, para os relacionamentos de trabalho, das leis trabalhistas, é sobre a proibição de não fazer nenhuma ameaça. Naquela época, os escravos recebiam ameaças constantemente e viviam com medo de serem penalizados, castigados, e aquela ameaça era o incentivo para que trabalhassem,
para produzir e apresentar algum resultado. Mas esse tipo de autoridade é confundido com autoritarismo. E não é isso que o Senhor Deus quer de cada um de nós. O autoritarismo é algo imposto, cobrado com mão pesada. Isso vai desmotivar, vai desanimar e vai causar atrito e tensão no trabalho, mesmo em casa ou na igreja. Agora, a autoridade se adquire. E a autoridade, ela é como se fosse o mel de abelha. Um pouco do mel, uma gota, uma colher de mel, vai atrair abelha, vai atrair formigas de monte. Ou um pote de vinagre com alho, sim, isso aí vai afugentar insetos, formigas e pessoas também. O que eu quero dizer é que o relacionamento tem que ser dócil, respeitoso. E é esse relacionamento respeitoso que é o elemento básico, motivacional. E uma pessoa motivada no trabalho produz muito mais. Uma família motivada, com relacionamento respeitoso uns com os outros, vai se tornar um lar dócil, agradável, vai atrair mais pessoas, vai congregar, vai ser divertido. Mas muitas vezes, muitas pessoas acabam sendo um vinagre, um fel, uma amargura, afugentando as pessoas. Humilhar, oprimir, ameaçar, seja lá um empregado, seja lá dentro de casa ou no relacionamento dentro da igreja, é um grave pecado aos olhos de Deus. E nós temos que estar atento a esta situação. Um patrão que esmaga o seu funcionário, o seu empregado, pagando um salário de miséria, de fome, fazendo com que aquele trabalhador trabalhe desgostoso da vida, não conseguindo cumprir as suas obrigações dentro do seu lar, honrando seus compromissos, as suas compras. E esse patrão que ainda omite prêmios por produtividade, ele vai cair naquele texto de Tiago, capítulo 5, lá no verso 4, que fala sobre os maus ricos. É um texto longo, mas vamos destacar o verso 4. Tiago 5. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos, querendo dizer que Deus está atento, observando toda a nossa rotina, o nosso dia a dia. Não pense você que o Senhor Deus só vai nos encontrar aos domingos, no culto, com os irmãos. Mas Deus quer que a nossa fé seja honrada, a nossa vida espiritual seja manifesta em todos os lugares onde nós estamos, principalmente dentro de casa, na igreja, e um bom testemunho no trabalho também. Já falamos de 2 alertas que Paulo coloca em Efésios 6, verso 9. O primeiro princípio da igualdade diante de Deus. Todos nós temos um Senhor no céu, mesmo o patrão, que se julga o dono do local, do empreendimento, o dono do negócio. Ele tem que entender que há um Deus no céu e ele é o servo deste Deus. Podemos entender as proibições de ameaças, proibições de oprimir, de cada vez mais escravizar, sacrificar funcionários. E por último, o alerta sobre um incentivo, um estímulo para o trabalho. Porque nós temos um Senhor no céu que a tudo vê, a todos nos assiste, um justo juiz. Patrões crentes são responsáveis diante de Deus do modo como tratam os demais. Sejam funcionários do piso de chão da fábrica, sejam funcionários de diretoria,
o respeito mútuo. Se exigimos respeito, devemos respeitar. Se queremos um serviço de qualidade, devemos dar condições, estrutura para que haja esse serviço de qualidade. Principalmente o patrão, ele tem que prestar o serviço. Veja que muitos homens na Bíblia começaram por baixo. E quando se começa por baixo, tem uma visão mais ampla sobre as suas responsabilidades e obrigações. Vamos destacar José, que foi vendido para o Egito em Gênesis 35, 37. Nós vamos ver que José foi vendido como escravo e chegou até ir para a prisão, para o cárcere, até ser elevado como primeiro-ministro de Faraó. E foi um bom governador. Temos também Moisés, foi um grande líder, mas ele teve que viver 40 anos no Egito, no palácio do rei. Depois teve que viver 40 anos no deserto. Aí sim ele aprendeu que não era ninguém. Depois ele viveu mais 40 anos com o povo de Deus para aprender quem era Deus. Temos também Josué, Davi e principalmente Neemias. Neemias sim foi um patrão, foi um guerreiro. Neemias que reconstruiu os muros de Jerusalém. É um exemplo que nós precisamos para entender a postura de um patrão que se envolve no serviço, que compreende a necessidade e a carência, que vai junto, que trabalha, que incentiva, que encoraja. Esses são líderes da Bíblia que começaram por baixo e Deus honrou a postura, o caráter, a conduta destes. E a nossa fé deve ser manifesta em todos esses ambientes. Jesus disse que aquele que quiser ser grande entre vós, seja servo de todos. Mateus 20, no verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Esta mentalidade, essa concepção, esse entendimento para podermos gerir os nossos negócios. Termos responsabilidades diante de família, diante de um grupo de funcionário, principalmente diante dos irmãos também. E que o Senhor Deus nos ajude a administrar os nossos relacionamentos. Amém. É sempre tão bom estarmos de volta ao estudo das Escrituras. Agora em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 1, vamos dar continuidade. E como sempre, envio aqui um forte abraço, um forte e grande abraço para todos vós que estáis a acompanhar este estudo da Palavra de Deus. As nossas orações, como sempre, visam o vosso bem, o vosso melhor, o conhecerdes melhor o Senhor e a sua vontade. E mais do que isso, conhecerdes experimentalmente o quão bom é viver a Palavra de Deus. Em Colossenses 4.1 nós lemos assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Este texto, como outros nas Escrituras, mostra-nos que a felicidade passa pelos relacionamentos humanos. Atenção que isto é muito importante. A felicidade passa pelos relacionamentos humanos e que estes, para funcionarem bem e, portanto, serem bons relacionamentos, têm que derivar de um correto relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é correto irá ser garantidamente o nosso relacionamento com todos os que nos cercam. Sejam eles cônjuges, filhos, servos ou senhores, ou quem quer que seja. A consciência de que há um Senhor nos céus condiciona positivamente o exercício do senhorio humano, como vemos nesta passagem. Como está o teu relacionamento com Deus? Quanto mais forte e melhor ele for, melhor e mais forte será o teu relacionamento com os homens. Não tenhas qualquer dúvida de que quem tem um mau relacionamento com qualquer ser humano explica-se pelo seu mau relacionamento com Deus. Porque ninguém pode estar de bom relacionamento com Deus e não estar de bom relacionamento com os homens. Não há ninguém que se relacione bem com Deus que não esteja bem relacionado com os homens, e não há ninguém que esteja mal relacionado com os homens que não esteja mal relacionado com Deus.
Quando se está bem relacionado com Deus, nunca há sentimento de vingança, nem mesmo para com os inimigos que porventura se tenha. A estes, dá-se-lhes de comer quando têm fome, dá-se-lhes de beber quando têm sede. Quem anda bem relacionado com Deus não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está escrito, e passa a citar em Romanos 12, nos versículos 19 a 21, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Realmente, quem anda bem com Deus, é impressionante a forma como se relaciona com os outros, mesmo que sejam seus inimigos. Ninguém teve melhor relacionamento com Deus do que o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós sabemos, como homem. Nota o relacionamento que ele teve com os piores dos homens, que foram aqueles que o crucificaram. Ele disse-lhes assim, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. É este relacionamento que se espera de cada um de nós que conhecemos o Senhor. Sim, podemos dizer que a felicidade deriva realmente do nosso correto relacionamento com Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? O bom relacionamento do Senhor Jesus Cristo com o Pai é que o fazia agir dessa forma. E assim agiremos nós se estivermos bem relacionados com o nosso Pai Celestial. Repito, como está o teu relacionamento com Deus? Uma forma de saberes como está o teu relacionamento com Deus é dares resposta a esta questão de forma correta e verificares como está o teu relacionamento com os homens que te cercam. Independentemente de seres marido ou mulher, pai ou filho, servo ou senhor ou qualquer outra coisa. Como é que está o teu relacionamento com os homens? Se não está bem, é porque o teu relacionamento com Deus bem não está. Em Colossenses 4.1 nós lemos assim, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Os senhores, patrões, devem pagar aos servos o que for justo, estiver certo, tomando como referência o Senhor nos céus. Como gostariam os senhores que o Senhor que está nos céus lhes pagasse os seus serviços cristãos para com Ele? Gostariam que o Senhor fosse generoso, fosse gracioso para com eles? Sejam então eles também generosos e graciosos para com os seus servos, para com os seus empregados. Onésimo era servo de Filémon. Notemos o que Paulo diz ao senhor de Onésimo, que era Filémon, como ele deveria proceder para com o seu servo. E lemos assim, a partir do versículo 10 de Filémon, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, diz ele a Filémon, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu, e agora tomemos muita atenção, torna a recebê-lo, e aqui ele diz para o receber, como as minhas entranhas. Maravilhoso. Receber um servo, um empregado, como se recebesse o abençoado apóstolo Paulo. E diz ele, no versículo 13, eu bem o quisera conservar comigo. É maravilhoso nós vermos como Paulo revela um carinho grande para com aqueles que são servos, para com aqueles que são empregados. Bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. E no versículo 16 diz ele assim, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Maravilhoso. Como nós, de facto, somos instruídos, e particularmente os senhores, a olharem para os seus servos, não mais como servos, mas como irmãos amados. Isto é, olhar para eles com equidade, com igualdade. Particularmente de mim, diz ele, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, diz Paulo a Filémon, recebe-o como a mim mesmo. Fantástico. É bom nós olharmos para estes textos porque eles devem regular o nosso procedimento. Notemos que o senhor, que é Filémon, deveria tratar o seu servo Onésimo como pessoa igualitária, como irmão, apesar de ele ser servo. Se és patrão, trata os teus empregados como gostarias de ser tratado. É assim que tu tratas os teus empregados como gostarias de ser tratado. Trata-os como pessoas igualitárias, com valor real. E se eles são crentes, trata-os como teus irmãos em Cristo.
Notemos em todo este texto que nós temos estado a considerar e que já vem desde o capítulo 3, como Cristo deve ser preeminente, tanto no lar como no trabalho. É assim que tu estás a ver o Senhor Jesus Cristo, na sua preeminência, em todas as esferas, seja no lar, seja no trabalho, ou tens o Senhor abaixo da família, como alguns têm, e abaixo do trabalho. Alguns colocam o trabalho e a família acima do próprio Senhor. Infelizmente, alguns fazem pela família e pelo trabalho o que não fazem pelo Senhor. E esta é a melhor forma de nós sabermos se estamos a pôr o Senhor acima ou abaixo. O que é que nós fazemos pela família e pelo trabalho que não fazemos pelo Senhor? O que fazes tu? Tens que meditar bem nesta questão para, de facto, poderes ter um procedimento correto. Paulo instrui os que estão no lar e no trabalho a tudo fazerem como ao Senhor. Notemos bem o seguinte, e vamos fazer uma revisão, uma retrospectiva rápida nesta matéria e com este foco. Em Colossenses 3,18, o apóstolo diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas, e diz ele, como convém no Senhor. E cá está, sempre o Senhor a superintender. É isto que eu quero que notem nesta passagem, nestas passagens que eu vou aqui referir. Vós mulheres, estáis sujeitas, como convém no Senhor. No versículo 20 diz ele, vós filhos, obedecei em tudo. Isto é agradável ao Senhor. Mais uma vez nós vemos, tanto na parte das mulheres como na parte dos filhos, como o Senhor deve estar em lugar de preeminência. Em Colossenses 3, 22, 23 e 24, ele diz assim, vós servos, obedecei em tudo. Diz ele no versículo 22, temendo a Deus. E no versículo 23 diz, e tudo, quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. E no versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Portanto, vemos sempre o Senhor a superintender, seja em relação às esposas, seja em relação aos filhos, seja em relação aos servos. E agora no capítulo 4, versículo 1, diz ele, vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O que acabamos de rever demonstra que Cristo deve ser o centro de toda a atividade do crente. E a minha pergunta para ti, em tom de conclusão hoje, é esta. Ele é o centro de toda a tua atividade? Que Deus te abençoe. A ti e a mim. Amém.